Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. A gente trazendo aqui a cada 2 semanas os atletas que fazem do COB, fazem do time Brasil uma potência olímpica cada vez mais forte ao redor do mundo. Antes de começar o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada especialíssima desse episódio de hoje, eu queria lembrar a todos que se inscrevam lá no YouTube do Time Brasil ou no Spotify também do Time Brasil para receber as notificações, as novidades dos nossos novos episódios. A cada 15 dias, a gente sempre com um novo episódio aqui no COBcast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma das principais nadadoras do Brasil na atualidade, que vem fazendo um excelente trabalho, conquistando excelentes resultados. Beatriz Dizotti, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer receber você aqui no COBcast. Eu estava falando sobre os seus resultados e você vem de um mundial que acho que a gente pode considerar que foi bom para você, né? Terminando a sua prova principal na 7ª posição. Foi a única mulher no individual numa final. Queria que você avaliasse, por favor, esse mundial que acabou há pouco tempo, como que você vê a sua participação. Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, me sinto muito lisonjeada de estar aqui, eu não estava esperando. Mas em relação ao Mundial, eu fiquei bem feliz, assim, foi um resultado que eu acho que eu já estava esperando, pelo que eu estava treinando, pelo que eu tinha feito no começo do ano, início de temporada, mas eu queria ter nadado abaixo dos 16 minutos, que eu acho que é uma barreira que eu tô vindo para quebrar. Achei que fosse vir na final, acabou que na final eu aumentei um pouquinho, mas no geral eu achei que meu resultado no Mundial foi o que a gente estava esperando. Talvez faltou um pouquinho para ser perfeito, mas eu fiquei satisfeita. Eu falei da prova, mas eu não citei qual é a prova, que é os 1.500, né? Isso. Bastante tempo dentro da água, como ela mesma falou, mais ou menos 16 minutos. Eu só vou me corrigir porque não é satisfeita, né? Eu fiquei feliz, mas sempre dá para buscar mais, né? Hoje eu tenho mais uma vez a honra de receber aqui também para fazer esse bate-papo comigo com a Bia. Bia, né? Pode ser Bia. Bia. Daniel Takata, que é comentarista do Sport TV, né? Do natação, esportes aquáticos. Além de tudo aquilo que você faz relacionado à natação, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no COBcast de novo. Ana Marcela Cunha foi o seu episódio, né? É isso mesmo. Então, obrigado. Mantivemos o alto nível aqui. Obrigado, Fabrício, pela introdução. É uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado da Bia. Realmente, foi a primeira participação minha foi com uma atleta que nada a prova de longas distâncias e a gente continua nessa área, né? A Bia é uma especialista em 800 e 1.500 e já falando em campeonato mundial, queria comentar justamente isso com a Bia, né? Que você nadou 800 e 1.500 lá em Fukuoka. Nas 2 provas você melhorou seus tempos, mas deu para perceber ali, principalmente nas suas entrevistas depois da prova, que você gostou dos tempos, mas você queria um pouquinho mais, né? Que eu acho que isso é uma característica muito marcante em você, né? Essa eterna busca aí por melhora, mesmo quando você faz as suas melhores marcas, né? Como é que você administra isso nos treinos? Você é uma nadadora que treina muito volume, né? Você também costuma nadar muito bem nas fases de treino pesado, porque esse ano você chegou a bater recordes brasileiros, né? Recorde brasileiro dos 1.500 nadando competições fora daquelas que são as principais, né? Então eu queria saber como é que você se preparou para esse mundial, como é que você estipulou seus objetivos e como que foi o período pós-mundial, né? Se você tirou férias, se você já voltou a treinar, os seus objetivos para agora, os Jogos Pan-Americanos, Olimpíada do ano que vem. Eu terminei as minhas provas bem, foi o que você falou, sempre com aquele gostinho de quero mais. Mas eu acho que são todas as provas assim. E eu acabo levando um treino de cada vez. Porque se a gente for pegar no final da semana, vão ter semanas que há uma quilometragem 80 quilômetros, 85 quilômetros. Se eu me prender na quilometragem final e não pensar um treino de cada vez, eu vou pirar. Então eu acho que eu vou levando muito assim, um treino de cada vez, um dia de cada vez. E daí, conforme a competição vai chegando, eu vou imaginando, vou relembrando os treinos e vou falar assim, esse treino, fiz ótimos treinos. Então,
tô bem e tô, tipo, com carga pra competir bem, não vou cansar. Eu até brinco com o Fernando que eu falo assim, eu vou nadar e vou esperar cansar. Porque... E às vezes no meio das séries eu falo assim, Fê, tá doendo muito. Daí ele, é pra no meio da prova você não sentir essa dor. Nada vai doer mais do que a série que você tá fazendo. Então eu vou administrando um dia de cada vez, um treino de cada vez, porque na hora que eu tiver que fazer, eu vou puxar ali os treinos que mais doeram, os treinos que me deixaram marcada, assim. Mas o que te faz se sentir satisfeita com o seu treinamento? Que nem você falou, são 80 quilômetros por semana. Eu acho que, imagino que os seus tempos variem muito. Assim, nunca vai ser igual porque é muito quilômetro. É o que? É a carga? É o tempo? O que é que faz você se sentir satisfeito e feliz com o seu desempenho nos treinamentos? Ou é o que o seu treinador fala? É um pouco difícil, assim, sair satisfeita. Eu tirei 10 dias de férias depois do Mundial, aproveitando para responder a sua pergunta. E agora na volta tá sendo difícil. E eu cheguei pro Fê essa semana e falei, Fê, eu preciso ou de um consolo ou de um chacoalhão, porque eu não sei se eu tô treinando bem. Na minha cabeça eu tô treinando mal. Todos os treinos que eu tô fazendo, nenhum eu tô saindo feliz. Daí ele fez assim, não, é tudo dentro do previsto, tem que respeitar cada atleta é cada um. Daí eu falei, tá bom, vou esperar, mas... Daí ele falou assim, semana que vem você já vai estar melhor. E então eu vou trocando muita informação com ele, porque eu preciso do feedback dele também. Porque não é só eu estar satisfeita. Eu preciso saber se eu estou satisfeita no momento certo. E tem treinos que eu saio satisfeita e ele fala, tá, mas semana passada você não fez treinos tão bons, esse é o primeiro treino bom. O que a gente tem que mexer alguma coisa para você ficar mais constante. Não adianta fazer um treino bom, um treino ruim, um treino bom, 2 treinos ruins, 3 treinos bons. A gente tem que manter a constância. Então, eu acho que a gente vai muito nesse balanço de treino, mais treinos bons do que treinos ruins. E eu vou trocando muito com o Fernando para saber o que ele tá achando, qual é o feedback dele. Fernando é o Fernando Pocente, né? Que é o treinador de vocês lá. Todo mundo conhece ele muito pelo trabalho com a Ana Marcela, que eles romperam recentemente. Mas ele também é treinador de vários outros atletas, como a Bia, enfim, vários. Também tem um ótimo trabalho com vários outros atletas na natação. Mas se a gente ficar 2 semanas sem correr, na hora que a gente for correr, a gente vai sentir, né? Assim, nós que não somos atletas. Vocês também sentem isso, né? Ficar 10 dias de férias faz muita diferença na hora que você volta para a piscina, ainda mais vocês que nadam muito, assim, vocês passam muitas horas na piscina. Na volta dá essa diferença mesmo? Não, dá bastante diferença. Eu acho até importante falar, porque muita gente acha que... Principalmente eu acho que os atletas de base... Ontem eu estava no Fórum Nacional ali de formação de atletas e acho que principalmente os atletas jovens, às vezes eles acham que nós não cansamos e estamos sempre bem. Mas acontece e é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Eu acho que eu nunca vou me acostumar, eu tô falando aqui, mas é dar tempo ao tempo. A gente vai voltar e ter paciência, porque vai acontecer, assim. Tem gente que fala que um dia que você fica fora d'água, você já perde sente sensibilidade, bastante, né? E essa questão de você ser um atleta que treina um volume de uma metragem muito alta, eu lembro que no Campeonato Mundial, principalmente na sua prova na eliminatória, né, que foi a prova que você bateu o recorde brasileiro, a gente estava lá na transmissão do Sport TV, aí analisando as suas parciais, a cada 50 metros, porque os 1.500 são 30 piscinas de 50 metros, né? Aí tirando as primeiras e as últimas, né, que são os primeiros 100 metros e os últimos 100 metros, que são aquelas parciais que são um pouco mais fortes, né? Você manteve a constância de maneira impressionante, assim, né? A pior parcial foi 32,4 e a melhor foi 32,09, se não me engano. Foram menos de 3 décimos, assim, 3 décimos de diferença entre a melhor e a pior parcial, né? Como é que é o treino para você manter essa regularidade, né? Tudo bem, tem um treino para você ter a resistência para nadar a prova inteira, mas é o treino para você manter a constância, que é muito importante numa prova dessa. A gente faz bastante série, principalmente perto da competição, variando os intervalos e mantendo a metragem. Por exemplo, séries de 100 e daí o intervalo vai caindo e eu tenho que segurar aquela média. E daí no começo a série vai ficando mais fácil, ela vai ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Uma série que me marcou na altitude agora foi... Acho que a gente fez 16 de 100
e acabavam com 4 de 100 a cada um 10 na altitude sem ar e tendo que rodar para um 3. Então, ali, foi o que eu falei das séries que me marcam, tipo, se eu terminei 16 de 100 a cada um 10, depois de... Eu consigo segurar isso na prova. Eu acho que é muito de mentalidade, sabe? De se prender às coisas que te marcaram. Porque eu acho que até os 1.500 é uma prova muito de cabeça. E aquilo que... Eu também já falei muito isso de ajustar o erro no próximo 50. Eu acho que quando eu dei 32,4, a outra parcial era sempre mais baixa. Eu não cheguei a fazer vários 32,4. Era tipo 32,4, daí depois 32,2, 32,4, 32,1. Eu fui variando porque eu acho que eu sempre tentava acertar a volta para no final o tempo do 100 não dar variação. Então, acho que a prova dos 1.500 a gente tem que sempre tá atenta. E isso até faz parte do treinamento. Tipo, nesses de 100, faço 50, daí tô bem. Vou segurar a mesma técnica, o mesmo jeito. Se eu errei o primeiro 50, eu vou lá, ajusto o segundo 50. Então, a minha prova, principalmente, eu consigo ajustar no meio dela. Diferente de 200 livros, se você erra uma parcial, já é mais difícil de você acertar. Você consegue ter essa noção? A gente até, acho que a gente teve aqui, né, a Ana Marcela. A Ana Marcela é um caso até que ela nada muitos quilômetros, né? Prova de 25 quilômetros, enfim. Mas o próprio Cachorrão, né, que também nada provas longas. Acho que a gente conversou sobre isso, mas eu queria saber de você se assim, você consegue ter essa noção dentro da água, justamente isso. E na próxima eu preciso ajustar isso que eu errei naquela. Você não está só na piscina batendo o braço, batendo a perna e ali. Você tem na cabeça também a consciência do que você precisa melhorar dentro da própria prova. Você consegue fazer isso? Principalmente virada, entrada e saída de virada é o que eu fico muito presa nisso e acertar minha frequência. Às vezes você vira e você fala assim, puta que... Virei muito perto, senão virei muito, muito longe. Errei a saída de virada. Que em 1.500 metros são 29 viradas. Eu tenho que acertar a virada. É diferente. Se você pega uma menina que a virada é mais ou menos e o nado dela é muito bom, às vezes ela não abre tanto pelo fundamento dela. Então, é uma coisa que eu até brinco com a Mafê, que o Fê colocou ela para treinar umas semanas com fundo. E durante o treino eu falava assim, eu tenho que melhorar minhas viradas, porque eu entro na virada junto com a Maria Fernanda sai do meu lado, ou se não sai na minha frente. E eu até brinquei com ela, falei assim, ai, Mafê, ainda bem que você treinou comigo, porque a gente treinou virada junto. Porque no final esses detalhezinhos vão dar muita diferença. Agora, isso até é uma que você como um especialista pode ajudar a responder. Você estava falando sobre a prova dela, né, dos 1.500, que foi muito constante, né? Tudo que ela fez, e você terminou na 7ª posição no Mundial, que é um resultado excelente. Pô, a 7ª melhor do mundo na sua prova é um resultado incrível. Mas no que você precisa melhorar para chegar ali na região dos medalhistas? Você consegue saber o que você precisa melhorar? Assim, é possível ter, a partir do princípio que você fez uma prova boa e tão constante como essa, é o quê? É ser mais rápido, é ser ainda mais constante, é melhorar as viradas, enfim, você sabe o que você precisa melhorar para estar mais perto daquele pelotão ali, dos 4 primeiros e brigar pela medalha? Eu vou até abrir uma coisa do meu pós-prova, que eu saí dos meus 1.500 da final e eu cheguei pro Fê, eu falei, Fê, eu não consigo estar triste com o que eu fiz, porque é a minha 2ª melhor marca da vida, mas... E daí quando eu falei o mais, eu já comecei a chorar. Eu falei, eu tô com muita raiva, eu tô muito brava. E daí ele falou assim, calma, eu já consegui pegar o que a gente precisa melhorar. Porque ali depois da prova a gente não consegue, a gente só quer saber o porquê que não rolou. E nas nossas reuniões a gente chegou à conclusão que falta força, que a gente vai focar em treinamento de força, porque a resistência eu tenho. E ele falou assim, minha frequência é um nado 1.500 com frequência de 45, 46. Se eu subir mais minha frequência, não tem mais pra onde ir. Então daí ele falou assim, a gente tem que ganhar força pra você não perder frequência, pra daí sim você vai conseguir se deslocar mais com maior velocidade. Então foi muito pontual e agora a gente tá trabalhando isso dentro e fora d'água, com o treino da musculação, com séries de paraquedas, mas...
a gente conseguiu, o Fernando conseguiu pontuar exatamente o que ele acha que falta e estamos trabalhando nisso. Assim, eu particularmente, assim, não tenho dúvida, assim, que você ainda tem margem para melhor, assim, para baixar dos 16 minutos e até baixar bem, assim. Porque eu lembro que em o ano da Olimpíada, né, 2021, você entrou naquela temporada, se não me engano, o seu melhor tempo oficial era 16:43. 16:43. Né? Você é uma enciclopédia dos números, hein? Você inclusive tem, né, toda a sua questão de estatística. Daniel Takata é um estatístico da natação como poucos no mundo, né? Então, por isso que ele está trazendo grandes números aqui, abrilhantando este bate-papo com as suas estatísticas. Não, mas eu estudei para vir para cá. Tudo bem, mas está tudo na sua cabeça e nas suas anotações. Então, você entrou com 16:43, aí você pegou o índice, que era... Você fez 16:22, né? Você melhorou bastante a sua marca. E não parou de melhorar. Então, se a gente for comparar, por esse aspecto positivo, você melhorou mais de 40 segundos em pouco mais de 2 anos. Né? Ou seja, você não parou de evoluir, você continua evoluindo. Então, eu queria saber assim, como que você conseguiu evoluir tanto em um período de tempo relativamente curto? Assim? Foi o fato de você se dedicar mais à prova dos 1.500? Porque você também sempre nadou outras provas, né? 200 borboleta, 400 medley, mas foi o fato de você se dedicar mais aos 1.500? Foi um programa específico de treinamento, que você também mudou de clube, mudou de treinador, né? Nesse período? O que foi assim? A que você atribui essa melhora? Vamos por etapas de queda de tempo. Em 2019, no começo de 2019, eu fui para os Estados Unidos, passei 6 meses lá. Eu voltei 10 quilos mais pesada, fora de forma. Mas você estava treinando lá? Estava treinando lá. E quando eu voltei, foram 6 meses que eu usei para voltar à forma, digamos assim. E quando acabou o ano, começou a pandemia. E nesse final de ano, começo de ano, não tinha chance alguma de eu me classificar para os Jogos. E quando a gente parou de treinar, eu falei, bom, a Olimpíada foi adiada, eu tenho 1 ano para entrar em forma, para nadar pro tempo que eu tenho que nadar. Então, eu treinava personal, fazia personal dos meus pais 2 vezes por dia e pedalava, às vezes não conseguia entrar na piscina do prédio, só fui conseguir entrar na piscina do prédio lá com abaixo assinado mais pro final, mas eu tava, não parei em nenhum momento. Então, quando eu voltei, eu já tava melhor do que no final do ano. Já tava mais leve, eu acho que eu botei na minha cabeça, tá bom, vamos treinar pra isso. E, se eu não me engano, foi em março, no março do ano seguinte, de 2021, a gente teve uma tomada de tempo no CTE, que eu já nadei pro índice. E daí eu falei assim, tá bom, agora eu só tenho que pensar direitinho no que fazer na hora certa, em aplicar tudo que eu tô treinando pra fazer isso na seletiva. Na seletiva deu 16:22. E daí no final do ano eu troquei de clube, troquei de técnico, vim treinar com o Fê. E eu acho que eu já tava com essa mentalidade na cabeça de o meu resultado dos jogos não foi o que eu queria. E eu meio que dei um basta, falei, não vou mais para nenhuma competição para participar. Não existe mais, estou indo para Jogos Olímpicos para participar. Estou indo para um Mundial para participar. Pro que eu sonho, pro que eu quero, é muito pouco ir para uma competição internacional, representar o Brasil para participar. Chega até a ser... treinei tanto para participar. Eu quero escrever minha história, eu quero botar meu nome ali. E eu boto isso na minha cabeça, é uma coisa que eu sou muito presa, sabe? E no Mundial do ano passado, quando eu peguei a final, eu liguei pro Fê, e daí o Fê falou assim, você virou pra mim e você falou que você não queria mais participar dos campeonatos, então entra na prova não só pra participar de uma final. Você já tá dentro de uma final, mas não entra pra participar. Entra pra dar seu melhor. E eu bati de novo o recorde brasileiro naquela ocasião. Então eu vou sempre me prendendo nisso. Eu acho que minha mentalidade depois das Olimpíadas se apegou muito nisso, em nadar sempre pra tá dando o meu melhor. E no Mundial de agora eu botei na minha cabeça o Sub-16, que foi perto. Não dá nem pra falar que 16:03 é longe. Ai. Mas eu me apego sempre no não estou aqui para participar.
Eu tô aqui pra fazer diferente, nem que seja diferente pra mim, pra fazer o meu melhor. E se eu não tivesse dado minha melhor marca agora no Mundial, na eliminatória, eu não teria pego o final. Eu fui olhar de curiosa a final olímpica dos 1.500 e a final desse Mundial foi mais forte do que a final olímpica. De Tóquio. De Tóquio. Então, foi um Mundial muito forte, mas a minha mãe até brinca, quando você bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Então, eu acho que eu vou... Daquilo que eu falei no começo, de cada competição é uma competição, cada treino é um treino, eu vou me apegando naquelas pequenas coisas. Você falou que você é muito pouco, né? E para participar é muito pouco para o que você sonha, para o que você busca. O que você sonha e busca, então, efetivamente? Se só participar para você é muito pouco, medalha olímpica, é ganhar tudo que você disputar, enfim, o que é sonho e o que é realidade também dentro disso que você projeta para você? Hoje é difícil, tipo, falar, botar pra fora. É uma coisa que até que eu trabalho com a minha psicóloga. Mas eu me vejo dentro de uma final olímpica e acertando o que eu tenho que acertar. Por que não uma medalha olímpica? O Fernando até fala que sonhar grande e sonhar pequeno a gente vai dar o mesmo trabalho. E uma vez dentro de uma final olímpica a gente não tem nada a perder. Já vai ser histórico. Por que não dar o meu melhor e estar lá entre as 3 melhores? E tá lá pra garantir uma medalha pro Brasil. É um belo pensamento, né? Achei muito legal isso que você falou, né? De você não querer mais voltar a competições só para participar. Uma vez quem falou isso foi o Fernando Scherer. O Fernando Scherer, uma vez ele falou isso. Lá na Olimpíada de 92, né, que ele não classificou, ele falou assim, não, a próxima Olimpíada eu vou classificar e eu não vou para participar. Eu vou para fazer o meu melhor e esse melhor pode ser uma medalha, mas eu não vou para participar, né? Então, lembrou muito a sua fala do Xuxa, né? Que é um dos maiores nadadores do Brasil na história. E aí, emendando nisso, eu queria... Porque assim, o Mundial do ano passado, que foi em Budapeste, que você também conseguiu o final nos 1.500, você pegou 2 finais já nos 1.500. No ano passado foi o seu primeiro Mundial. E aí, eu queria saber... Você já tinha disputado uma Olimpíada, né? Mas foi o primeiro mundial, a primeira grande competição de nível mundial que você chegou a uma final, né? Então você era uma novata ali entre as 8 melhores do mundo, né? Como foi chegar ali naquele momento que você vê as outras 7? Tinha até uma brasileira, né, junto com você, né, que era a Vivi, Viviane Englund. Mas como é que é esse momento, você olhar para o lado e ver a Kate Ledeck, que é uma das grandes nadadoras da história, né? Tem gente que fica um pouco impressionado, assim, né, chegando ali naquela salinha ali antes de entrar para a prova, né? Como é que foi a sua reação? Eu imagino que aquilo deve ter te motivado muito, né? Afinal de contas, você nadou na final também para recorde brasileiro na ocasião. Pra ser bem sincera, eu lembro claramente o que aconteceu naquele balizamento da final. Eu peguei uma garrafinha de água, sentei, eu tava sozinha no balizamento. Daí eu peguei a garrafa, abri a garrafa e botei a garrafa no meio da perna. E a garrafa tava pra cair. Em vez de eu segurar a garrafa com a mão, eu segurei a garrafa com a perna. O balizamento cheio. Kate Ledeck na minha frente. A garrafa fez assim, ó. Mas eu acho que depois que isso aconteceu, eu falei assim, bom, não vou me preocupar com isso. Vou me molhar, já tô molhada, tá tudo bem. Já passei minha vergonha aqui na frente delas. E me fechei. Eu acho que quando eu vou nadar, eu sempre me fecho, assim, bastante. Eu até brinquei com a Naná nesse Mundial. E ela fez assim, aquela menina vai nadar com você, aquela menina vai nadar com você. Eu falei assim, Naná, não quero saber quem é, não quero olhar pra cara. Eu acho que quanto menos eu saber, melhor vai ser. Eu posso saber mais, eu acho que eu sei mais até das outras provas do que das minhas. Eu não sou o tipo de atleta que vou ficar fuçando o tempo das minhas adversárias. Para você pode ser a Kate Ledeck ou pode ser um atleta, sei lá, do Nicarágua, que não tem nenhuma tradição na natação. Para você não vai se importar e se preocupar com isso? Não. Dentro de uma final, principalmente, o meu resultado é o que importa. O que as outras vão fazer não está dentro do meu controle. O que elas estão fazendo não está dentro do meu controle. O que eu posso controlar é meu treino, é meu descanso, é minha alimentação. Então, quem vai nadar comigo, não importa. Até porque muitas vezes pode dar zebra. 1.500 é meio difícil
pela Kate Ledeck, mas tá aberto ali, do segundo ao oitavo é uma prova em aberto. Então eu acho que eu não me preocupo com quem tá nadando comigo. Pode ser um balizamento só de americana, só de australiana, pode ser um balizamento se eu tiver com o oitavo tempo e tiver 7 meninas com tempo melhor que o meu, eu ainda tô lá com uma raia e eu posso melhorar colocações. Então, eu acho que eu não me importo muito com quem tá nadando comigo. E ali, principalmente na final, eu tô mais preocupada com o que eu vou fazer, com o que eu tenho que acertar, do que, ai meu Deus, mas a Kate Ledeck tá nadando comigo. Mas para você é normal nadar com ela, assim? Como é ter na sua prova uma pessoa como ela? Porque, pô, tudo bem, você nada é mais ou menos assim, pô, vamos nadar pensando na prata porque ela vai ganhar, entendeu? É mais ou menos assim. Como que é essa sensação? Como Hoje, era com o Phelps e outros, né? Não, hoje acaba sendo mais normal, digamos assim. Na Copa do Mundo do Canadá, no ano passado, eu nadei os 1.500 do lado dela, ela batendo recorde mundial e eu batendo recorde brasileiro. Eu tô super feliz, assim, na foto eu tô super feliz. E ela tá tipo, tô feliz. Recorde mundial. Mais um recorde mundial. Então, e daí eu até brinco, eu falo assim, nessa prova ela nem me deu 50 metros, ela me deu... E a minha briga quando eu vou nadar com ela é assim, não vou deixar ela bater a distância que ela bateu da última vez. Eu tenho que diminuir a distância que ela me deu da última vez. Você consegue? Eu assisto isso depois e às vezes eu consigo, às vezes não. Depende se ela tá batendo recorde mundial. É um pouco mais difícil, né? Porque você lutar contra não, né? Mas assim, você disputar com um dos melhores atletas da história, claro, tem esse lado de você saber que ganhar dela é muito difícil, como é para qualquer outra nadadora no mundo, não é nenhum demérito isso, mas também é fazer parte da história, né? Você vê que você tá ao lado dos melhores da história e acho que é uma satisfação também você tá ali, né? Fazer parte disso, assim, pô, se a Kate Ledeck é tudo que é e tá nadando aqui do meu lado, é porque eu também tô fazendo alguma coisa muito boa na minha carreira, né? Se eu só estou perdendo pra melhor da história, chega numa competição, se eu só estou perdendo pra melhor da história, eu acho que eu não sou pouca porcaria. Falando em melhor da história, né? Quando eu vou te fazer uma pergunta que talvez te tire um pouco da zona de conforto, assim. Quando a Ana Marcela esteve aqui, ela citou o seu nome em relação à possibilidade de você nadar provas de águas abertas. Parece que rola uma pressão, assim, e tal. Algumas pessoas falam, pô, por que a Bia não nada prova de águas abertas? Nada tão bem em 1.500 e tudo, né? Porque tem muitas atletas que fizeram essa transição, né? A própria Vivi, que você citou agora no 1.500, hoje ela tem ótimos resultados na maratona, águas abertas, né? A Vivi já é a única medalhista pan-americana em piscina e em águas abertas, né? No feminino. E como que você lida com isso? Você pensa em nadar provas de águas abertas? Tem alguma projeção em relação a isso? Eu já pensei, mas já dispensei também. Eu acho que as provas de águas abertas chega a ser muito técnico. Você tem que saber fazer boia, você tem que saber aonde se posicionar no pelotão. E hoje eu não tenho experiência para nadar. Talvez daqui a uns anos eu consiga absorver essa experiência que é preciso para nadar águas abertas. Mas hoje, falando, meu foco é piscina e não me vejo nos mares e por aí. Então, mas você falou, você tem que saber nadar boia, virar boia, você tem que saber várias coisas. E assim, não é um problema você, em vez de nadar 1.500, nadar 10 quilômetros, por exemplo? Assim, isso não é uma coisa que seria um problema? Não. Não? Tudo bem? Beleza? Eu não me incomodo da metragem. Eu acho que se fossem 10 quilômetros na piscina, eu nadaria. Uma boa. Mas no mar, assim, na lagoa, seja lá onde for a prova, eu acho que aquilo que eu falei da piscina, que eu não controlo o outro, ali você tem que controlar o outro, você tem que estar pensando no seu, pensando no do outro, pensando na boia que tá chegando, aonde eu tenho que ir.
É muita coisa, muito contato. A Ana Marcela falou aqui da troca de porrada que tem durante uma prova dela, que é forte, né? É muito contato, você tem que pensar na sua, na do outro. Ela tá vindo, ela tá pegando meu vácuo, eu vou pegar o vácuo dela, eu vou me encostar aqui, vou me encostar ali, a boia tá ali, então deixa eu nadar mais pra direita. Passa muita coisa na cabeça. E ano passado eu nadei em Manaus, mas não valia nada. Eu acho que no final eu acabei nadando 12 quilômetros. Só que a gente nadou ali, era um grupo nadando, amistoso ali. Eu achei incrível. Eu saí de lá e falei assim, que delícia nadar isso. Mas quando você bota pra nadar ali pra valer com muita gente, tem gente que tá ali na maldade, que quer chegar na frente e vai estar lá na maldade. Eu falei, eu prefiro minha zona de conforto, minha raia, o que eu sei fazer. Eu teria preguiça, viu? Nadando 1.500, passar para 5, 10 quilômetros, eu teria preguiça. Mas você é nadadora por isso, né? Mas essa metragem eles fazem todo dia. Não, eu sei, mas acho que é diferente do que você ter uma competição ali. Que nem você falou, nadei amistoso lá 12 quilômetros, mas cada um querendo ganhar do outro nos 10 quilômetros, ou 25, né? Que é a prova mais longa lá. A 25 eu me incomodaria. Pois é. Eu falo pra ela, como são 25 quilômetros? Daí ela, já acostumei. Nossa, também, né? A gente percebe que ela já acostumou, porque ela ganha tanto que é muito tempo. Se nadar 200 metros na piscina, já tô morrendo ali. Mas se você me colocar pra nadar 200 metros e 1.500, eu vou 1000 vezes preferir 1.500, 400, 1.500, 1.500, 800, 1.500, 1.500. E sempre foi assim. Eu até falo com as meninas, eu falo com o Fê, eu falo, dia de 1.500 pode estar nublado, que o dia vai estar azul, os passarinhos vão estar cantando e eu vou estar no melhor do meu humor. E é sempre assim, dia de 1.500 nada me abala, eu acordo feliz e nada me tira do eixo. Já chegou dia de 1.500 que meu traje rasgou 20 minutos antes da prova, eu falei, tudo bem, eu tenho outro traje, eu vou colocar outro traje. Que não é simples colocar outro traje, né? O traje rasgou, eu falei, nada vai me tirar, nada vai me abalar. Eu encontrei até minha psicóloga no meio do caminho e fiz assim, meu traje rasgou. Daí ela, como você tá? Eu falei, eu tô bem, eu só tô indo lá trocar. Daí ela fez assim, você tá bem? Eu falei, tô, não tenho o que fazer. Eu não vou nadar com o traje rasgado, eu tenho 10 minutos e eu vou botar o traje e vou direto pro balizamento. Daí depois a gente tava conversando, ela falou assim, nossa, você tava muito calma. Eu falei, é porque não tem o que dar errado. Você citou 2 vezes já a sua psicóloga, então isso é a deixa para falar de um assunto que é cada vez mais importante, né, no esporte brasileiro, mundial, de alto nível principalmente, que é a saúde mental. Então eu vou chamar aqui o nosso quadro da Medley, porque para a Medley, saúde mental vale ouro. Bia, você falou aí sobre a sua psicóloga já 2 vezes. Fala, por favor, a importância de cuidar da saúde mental, trabalhar a saúde mental para obter bons resultados no esporte de alto nível, na sua visão. Já faz 6, 7 anos que eu passo com a minha psicóloga. E dentro do esporte a gente tem muita autocobrança. Eu comecei a passar com um psicólogo pela minha autocobrança. Então, e existem momentos que se eu não tivesse ela para me ajudar a administrar, isso a gente pira. Então, ter o apoio de uma psicóloga, não só por tanto tempo, mas desde o início ela sempre esteve muito aberta a me ajudar em relação à minha autocobrança, aos desafios das competições, do dia a dia. Eu acho que eu não chegaria onde cheguei, não traçaria estratégias para estar mais calma durante a competição, para me apegar, para me gerar segurança na hora da competição. E fora que eu já escutei muito que muita gente não quer passar com um psicólogo porque não consegue se abrir. Eu não quero passar porque eu não consigo me abrir. Eu passo com ela faz 6 anos e eu acho que no primeiro ano inteiro foi dela E aí? Até eu conseguir me abrir e falar
Hoje, se eu sentar pra falar com ela, eu vou falar, e isso que tá acontecendo, é isso que tá acontecendo. Mas no começo eu tinha muita dificuldade, tanto pra falar da natação, tanto pra falar dos problemas de fora que afetavam a natação. Então, eu acho que principalmente a relação psicólogo-paciente, você tem que ter paciência. Porque senão você vai desistir e não vai acabar tendo o ganho que você precisa ter. Mas ela me ajuda muito a traçar estratégias de autocuidado durante a preparação para as competições e durante as competições. Para eu me proteger, digamos, até de mim mesma e dos meus pensamentos. A sua prova, por ser muito longa, você nadar ali 16 minutos mais ou menos, você também tem uma questão mental ali durante a prova? Isso faz parte dessa preparação mental, o que acontece dentro da piscina? Sim, porque eu não começo a prova, eu não começo os 1.500 de uma maneira muito forte. Então, eu tenho autofalas que eu tenho pra mim, tipo, tá bom, eu tô no controle da minha prova, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o meu, é aquilo que eu falei, eu tô fazendo o meu, eu tô me preocupando com o meu. O que a outra vai fazer é dela. E nas nossas estratégias, até com o Fernando, mesmo quando eu tento passar mais forte, isso é uma dificuldade minha, eu passo a mesma coisa. No 800, no Mundial, ele falou, passa mais forte. Daí eu falei, estou passando mais forte, com certeza. Ele falou, você não passou mais forte. Eu falei... Ele falou assim, tudo bem, a gente vai ajustar. Mas durante a prova eu penso muito, tá bom. É muito errado falar isso. Pode falar. Mas eu penso assim, ela vai cansar e eu vou crescer, ela vai cansar e eu vou crescer, ela vai cansar e eu vou crescer. E é uma coisa que eu fico... Às vezes ela não cansa e eu vou crescer do mesmo jeito, mas é uma coisa que eu uso pra, tipo, vai dar certo. É uma autofala que, tipo, me acalma, sabe? Vai dar tudo certo. Por isso que a saúde mental é cada vez mais importante, né? Mais trabalhada pelos atletas de alto nível e sempre tomando muito cuidado e sempre fazendo esses trabalhos específicos. E é por isso que para a Medley, saúde mental vale ouro. Certo, Daniel Takata? Certo. Está com você agora a bola. Só uma curiosidade, essas falas que você tem durante a prova, você exercita elas durante o treino também? Não. Você não quer que sua amiga de treino canse, né? Só a sua Não, porque no ali. treino eu sei que as meninas do meu lado, elas estão ali me ajudando e elas chegarem na frente no treino, elas vão estar me ajudando e não vai me atrapalhar. Não vai ser... Eu não vou perder. Sim. Eu Não tem a perdendo. competição ali, né? Competição sempre tem. Ali no nosso grupo claro. é só competição. Isso. Eu até ia perguntar sobre isso. Como que é a competitividade dentro do grupo, né? Porque às vezes eu vejo alguns nadadores brasileiros dizendo que às vezes aqui no Brasil, né, em comparação com nadadores que estão nos Estados Unidos ou na Europa, lá você tem muito mais competição, então aqui no Brasil você tem que fortalecer esse espírito competitivo dentro dos treinos, né? E esse espírito competitivo dentro dos treinos que você faz com os seus colegas de treino é intenso? A gente está competindo o tempo inteiro, todos os treinos e até eu brinco em treino de A1 que treino de A1 é o treino que eu falo assim, vou fazer o meu treino em A1, ninguém me abala. Às vezes eu termino 200 metros atrás das meninas. O que é um treino de A1? É um treino mais fraco, um treino regenerativo. E eu falo, nada me abala, eu vou fazer aqui, calminho. Porque se eu entrar assim, tem que ganhar. Eu não vou estar fazendo o meu ritmo, e daí eu falo, não, eu vou fazer. Porque o A1 delas é mais forte que o meu. E eu boto na minha cabeça assim, A1 eu não vou tentar ficar com elas, porque senão eu não vou estar respeitando o meu ritmo. Mas é competição o tempo inteiro e é um grupo muito competitivo. As meninas, os meninos, a gente tá o tempo inteiro competindo, mas acaba sendo uma competição bem saudável. Sai todo mundo ganhando. É até uma coisa que eu tava conversando, eu acho que foi até com o Fernando, que por mais que a prova principal de cada um não seja a mesma, em algum momento a gente vai se encontrar. Então, eu encontro a Gabi no 800, a Gabi encontra a Maria Paula no 400, a Maria Paula e a Mafê no 400.
daí que se encontram no 200, que encontram a Naná no 200. Então, todo mundo tem conexão. A Naná é a nossa atleta mais veloz, mais velocista, e eu sou mais fundista, então ali no meio todo mundo vai acabar se encontrando. Como que você começou a nadar? Foi bem cedo, né? Foi com 2 anos, não foi alguma coisa assim? Foi porque, obviamente, não foi uma escolha sua aos 2 anos, né? Mas fala um pouco sobre o seu começo na natação e aí quando você já tinha ali uma consciência, você pensava, não, quero ser nadadora. Como que foi o seu começo na natação? Meus pais me colocaram na natação porque minha mãe tinha muito medo de me afogar. Então, ela falou assim, se ela soubesse se salvar, pelo menos boiar, eu já fico mais calma. E desde os 2 anos, eu sempre fui pra natação e às vezes eu não queria. E minha mãe falava assim, não, você vai. Nunca foi uma questão de assim, não vai, ela não quer ir, ela não vai. Era mais por questão de sobrevivência. Ela está indo por sobrevivência. Mas foi um esporte sempre que eu me conectei muito. Meu pai lutava judô, meu pai fazia judô, meu irmão também. E eu fui tentar fazer uma aula de judô. Fiz 2 aulas, eu falei, isso não é pra mim, mamãe, quero nadar. Eu devia ter uns 5 anos, 4 anos. Mas a natação sempre foi o que brilhou meus olhos. E com 6 anos eu entrei na equipe de treino da academia que eu aprendi a nadar. E eu acho que passando 6 meses, 7 meses, eu não sei direito o período que eu fiquei ali, mas logo depois eu fui pro Corinthians, e daí eu fiquei 8 anos, e foram 8 anos do pré-mirim ao juvenil 1, mas sempre muito... Eu até falei isso lá em casa esses dias, que eu falei assim, eu sempre levei a natação muito a sério. Depois que eu virei, sei lá, petis, até no mirim eu levava muito a sério. Eu sempre fui muito competitiva, eu nunca quis bater atrás. Então era assim, eu não posso me machucar porque eu não posso perder treino, porque eu não posso perder. E quando a gente é mais novo, eu acho que o menino e menina é bem parecido o treino. Então, eu tinha uns amiguinhos, assim, que treinavam comigo. Eu falava assim, eu não posso perder dele, eu não vou perder dele. E eu sempre queria bater na frente. Então, eu sempre levei muito a sério. É claro que dentro da faixa etária, mas sempre muito a sério. Mas eu acho que a minha virada de chave mesmo, de falar agora mudou, foi quando eu saí do Corinthians e fui pro SESI, que eu comecei a treinar com adulto. Eu falei assim, tá bom, agora eu não treino mais com categoria. Com quantos anos? Eu tinha 16. Eu falei assim, agora não é mais categoria, agora eu tô competindo com adulto. E daí foi tive meu primeiro Maria Lenk, que coincidiu com a seletiva olímpica de 2016. E daí que eu comecei a levar mais a sério. Eu tive períodos de querer parar de nadar, que foram algumas vezes. Mas aqui foi foi no final de 2018, no meio de 2018, assim, que eu virei pro meu pai e falei, não sei se eu tô querendo. E foi Aí você tinha uns 17 anos? Tinha 18. 18. Eu falei, não sei se eu tô querendo. Eu tava vendo meus amigos indo pros Estados Unidos, começando a prestar vestibular, daí eu falei, será que a natação é o que eu quero pra minha vida? Daí eu sentei pra conversar com meu pai falou pro meu irmão conversar comigo, daí meu irmão falou assim, Bia, eu acho que com a natação que você tem, você consegue ir para os Estados Unidos com bolsa. Não gasta, entre aspas, sua natação assim. Você viveu para isso. Não joga fora a sua natação. Você passou a vida inteira fazendo isso. Usa isso a teu favor. Nem se for para fazer uma faculdade fora. Eu sei que em 6 meses eu arrumei toda a papelada, fiz entrevista com faculdade. Eu arrumei tudo. Eu acho que foi meu tempo recorde, assim. Fazia inglês de segunda a sexta e eu fui. Fiz tudo sozinha. Tudo que você possa imaginar, eu fiz tudo sozinha e fui. Foi mais recorde do que você tem na piscina. Nossa, juro, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Arrumei documentação, mandei traduzir documento escolar, porque tem que ser oficial. E eu fui. Nessa minha ida para os Estados Unidos, foram, eu acho que exatamente 5 meses. Não completaram 6 meses. Completaram 5 meses exatos, eu acho. E no primeiro mês foi muito bom, foi muito tranquilo. A gente não estava estudando ainda, então eu estava conseguindo focar na natação 100% ali. E daí as aulas começaram.
E a galera, eu falo pela minha realidade, pelo que eu vivi. Mas o pessoal acha que é muito fácil ir para os Estados Unidos estudar. Só que não é, tipo, você acorda de madrugada pra treinar 7 horas da manhã, você passa a madrugada estudando, porque no dia seguinte você tem prova, daí você tem que sair correndo de uma aula pra ir pra outra. E não é no mesmo prédio, às vezes você tem que atravessar a faculdade pra ir de uma aula pra outra. Eu tinha que pegar ônibus pra ir de uma aula pra outra. Qual faculdade era? É Miami, Ohio. Eu tinha que pegar um ônibus pra ir de uma faculdade pra outra, pra ir de um prédio pro outro. Eu não conseguia fazer o trajeto a pé. Se eu fosse no trajeto a pé, eu chegava atrasada na aula. Então, era uma correria. E daí chegou um momento que eu sentei e falei assim, eu não tô conseguindo fazer nenhum, nem o outro direito. E daí eu botei na balança, vim pro Maria Lenk, eu cheguei a vir pro Maria Lenk, treinando mais ou menos, estudando mais ou menos, que como eu falei que não tava conseguindo fazer nada direito, eu dei meu melhor tempo da vida dos 1.500. E daí eu falei, se eu não me engano, eu dei 16,46. Eu acho que eu abaixei 6 segundos. Eu falei, se eu tô fazendo mais ou menos, não tô me alimentando bem, não tô treinando bem, não tô descansando bem, eu consegui abaixar 6 segundos, se eu botar a cabeça na água, fazer as coisas do jeito certo, vai dar certo. Eu falei assim, eu acho que eu consigo, não sei se pra essa Olimpíada, mas pra alguma Olimpíada eu consigo ir. E daí eu virei pro meu pai e falei, pai, vou voltar. Acabou o Maria Lenk, eu falei assim, eu tô voltando. Daí ele fez assim, como assim? Você tem certeza? Porque meu pai nunca foi muito a favor de eu ir. Mas quando eu tava lá, ele falou, você tem certeza que você vai jogar tudo isso fora? Que é uma oportunidade muito boa também, depois que eu tava lá, ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, eu vou voltar. Eu não tô conseguindo estudar direito, eu não tô conseguindo nadar direito. E hoje eu vejo que minha prioridade tá claro pra mim, depois dessa competição, que minha prioridade vai ser nadar. Minha prioridade é nadar. E você, para manter a bolsa, você precisava representar a faculdade na natação? Na natação. Então você teria que se dedicar também na natação. Não tinha como você largar a natação e vou só estudar, né? E lá era assim, eu acho que eles não... Nos Estados Unidos, principalmente na faculdade que eu tava, eu não sei como é nas outras faculdades, mas ali, tipo... O nível de natação, tinha gente que tinha um tempo, se passasse pra longa, era tempo muito bom. E as meninas parando de nadar. E eu falava assim, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? E elas viravam e falavam assim, porque aqui nos Estados Unidos a gente é só mais uma. Tipo, eu tenho 4,10 de 400 livre, mas eu sou só mais uma. E eu falava assim, menina tem 4,10 de 400 livre, que tipo, era um tempo forte. Na época eu dava 4,16. Eu falei, a menina tem 4,10 e não tá nem aí, tá parando. Não tá nem aí. E daí eu falei assim, a maneira que eu enxergo a natação não é a maneira que as outras pessoas enxergam a natação. Então, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô desperdiçando do meu sonho aqui? E daí eu voltei, eu deixei meu pai quase louco. Eu passei um mês deixando meu pai louco. Mandando mensagem pra ele todo dia, quero voltar, porque eu não pude ficar. Eu tive que terminar minhas provas e voltar. Mesmo que eu não fosse continuar, me fizeram terminar as provas. E eu mandava mensagem, eu não tô mais conseguindo, porque uma vez que eu boto uma coisa na cabeça... Como você já bem falou aqui... Uma vez que eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer acontecer pra ontem. E eu falei, pai, eu preciso voltar, eu sinto que eu tô perdendo tempo. E uma vez que eu avisei ali a faculdade que eu não ia seguir junto, eu não pude mais treinar com eles. Eu não podia nem nos mesmos horários que a piscina, eu não podia estar junto com um grupo em momento algum. Você passou a não ser uma atleta da faculdade, você era só uma aluna. Eu era só uma aluna, assim, pra acabar. Então, ir pra academia, eu já não ia pra academia dos atletas, eu ia pra academia dos estudantes. Pra treinar, eu tinha que treinar em horário diferente. Então, esse último mês, assim, foi bem difícil. Que eu falei... Se sentiu humilhada ali. Não, eu só queria que acabasse logo. Eu só falava, não quero voltar. Mas foi um divisor de águas que, assim, me deixou muito claro que era a natação. A dúvida que eu tinha no final do ano, que era, será que é isso que eu quero? Acabou. 2019 foi, né? Maria Lenk 2019. Foi no Maria Lenk 2019. Daí eu falei, a dúvida que eu tinha ali, acabou. Em 2020 não teve competição. Em 2021 eu peguei a Olimpíada. Tanto quanto rápido, né, assim, dessa decisão de voltar, né, ao alto nível da natação para uma Olimpíada.
sem contar que não teve competição em 2020, foi bem rápido, né? Bem precoce esse retorno, né? E que ainda bem, né? Ainda bem que aconteceu, porque senão você não estaria aqui, não estaria representando o Brasil tão bem nas competições ao redor do mundo aí, né? Será que... Você tinha falado que talvez se a Olimpíada fosse em 2020, talvez você não iria para a Olimpíada, né? Porque eu tava nadando para 16:46 em abril. Quando eu voltei, eu tive um overtraining quando foi? Acho que foi em agosto. Foi na época do Finkel. Eu lembro que eu nadei um 200 borbo para 2:32. E eu nem lembro do meu tempo de 800 e 1500. Mas foi muito difícil retornar, assim. Porque como eu tava tentando emagrecer, eu acho que eu passei por 1000 nutricionistas. E eu acho que o nutricionista que eu tava na época, comigo treinando, ele me passou uma dieta de, sei lá, 1.800 calorias. E eu treinando 8.000. Então, foi bem difícil ali, eu não tava rendendo. Eu tive uma competição, nadei muito bem, assim, dei os meus melhores tempos. Eu acho que menos nos 1.500, mas no 400 livre foi meu melhor. No 800 livre eu acho que também foi meu melhor. E depois disso eu falei assim, eu tô me sentindo muito mal. Não tô rendendo, eu tô me sentindo muito mal. Então foram 6 meses de altos e baixos, que no final do ano, quando começou a subir de novo, eu parei. Mas ali eu tinha total ciência que se a seletiva fosse ali em abril, eu não teria pego. Você falou sobre nutricionista e tal, você é uma chocólatra, né? Como que você faz para ser uma nadadora de alto nível sendo apaixonada por chocolate? Ou você pode comer à vontade porque você vai gastar tudo na piscina mesmo? Não, eu não posso comer à vontade. À vontade é muita coisa, né? O à vontade depende do nível de vício no chocolate também, né? Mas eu tenho que me controlar bem. Meu namorado até pega no meu pé, ele fala assim, não tá demais? Eu falo assim, tá bom. Amanhã eu nado um pouco mais. Não, daí eu falo assim, não, tá bom. Daí eu fico uns 2, 3 dias sem comer chocolate. Daí eu como um pedacinho. Mas de final de semana... E assim, não é doce. Meu problema não é doce. É chocolate. Eu sou que nem você. Eu tenho esse mesmo problema. A diferença é que eu não nado 80 km por semana. Mas tem que equilibrar, porque o chocolate me tira muito da dieta. É claro que um pedacinho por dia não vai fazer diferença. Eu só não posso enfiar o pé na jaca. Mas sendo uma pessoa que gosta muito, você consegue comer um pedacinho por dia? Na maioria das vezes, sim. Tem vezes que não, mas aí... Finais de semana, às vezes, não. Mas aí você... Não, tem final de semana que eu saio e eu falo assim... Eu escolhi essa sobremesa. Não sei o que eu vou comer de prato principal, mas eu vou comer essa sobremesa. Que sempre tem chocolate. É bolo de chocolate ou... Não, tem outra sobremesa que eu gosto muito, é tiramisu. Eu trocaria um bolo de chocolate... Dependendo do lugar que eu tô indo, eu trocaria um bolo de chocolate por um tiramisu. Então, as suas nutricionistas sofrem com a sua questão com o chocolate. Faz parte, né? Mas, principalmente agora que eu tô querendo secar um pouco, tem que dar uma segurada no chocolate. Então não ofereçam chocolate para a Bia porque ela está querendo secar e ela é difícil se controlar. Um quadradinho pode oferecer. Chocolate meio amargo, assim, que é meio... 70%, mas não é igual, né? Não, mas amargo. Teve uma semana que eu falei assim, eu vou ficar uma semana, acho que eu vou ficar 10 dias sem comer chocolate, sem comer doce. E a Maria Paula, que treina comigo, a gente é muito próxima, ela virou pra mim e ela fez esse, chegou, sei lá, no 5º dia, ela fez assim, pelo amor de Deus, come um chocolate. Ela fez assim, eu não tô falando por você, eu tô falando por mim. Eu não te aguento mais. Você tá muito estressada. Eu tô tomando de graça. Eu falei assim, tá bom, me arruma um pedacinho de chocolate. Daí ela, toma. E deu certo. Não, deu certo. Daí ela fez assim, tá vendo? Seu humor tá melhor, você tá até dando risada agora. Tá vendo? Não é só uma questão de saciedade, né? Tem um componente também que ajuda no seu prazer, né? Né? Agora, a gente está conversando aqui há exatos 54 minutos, e inclusive estamos nos encaminhando para o fim, e tem uma coisa que está prendendo a minha atenção e eu preciso te perguntar. Você tem uma tatuagem que é escrita cheia de manias. É porque você é cheia de manias, porque você é fã do Raça Negra ou por conta dos dois? Eu acho que eu não tenho muitas manias. Não? Eu tenho algumas. Tá. Mas meu pai gosta muito de samba, de pagode, músicas com batuques em geral. E
quando eu era pequenininha, meu pai chegava em casa e a primeira coisa que eu fazia era ficar batucando na caixa de som que ele tinha. Então, quando eu vi essa tatuagem, eu fui no estúdio pra furar a orelha, eu vi a tatuagem e eu falei, eu quero tatuar. Porque tinha uma relação com a música também. É. E daí eu fui, tatuei. E a curiosidade dessa tatuagem é que ela não foi feita com máquina. Foi pontinho por pontinho. Foi uma agulha só e a tatuadora fez pontinho por pontinho. Isso dói mais, menos? Qual é? Dói normal. Dói normal? Eu acho que é menos agressivo pra pele porque ela tá... Mas é pelos dois. Porque você tem quantas tatuagens? Tem várias. Tenho... acho que umas 11. E você tem que entrar na piscina todo dia. Você faz sempre nas férias? Ou como que você cuida? Ou você não cuida? Enfim. Eu já cuidei mais, pra ser sincera. As últimas 2 que eu fiz foram o coração e o cavalo marinho que eu fiz agora nas férias. Essa eu não entrei na piscina. Porque eu cheguei e já fui fazer. Mas foi assim, tatuadores recomendam 2 semanas, eu fiquei 4 dias. E não foi nem 4 dias assim, foram 4 dias longe da piscina, porque eu entrei no lago, entrei no rio. Entendemos. Não foi um cuidado muito... Acho que a Gigi postou um vídeo cuidando como eu cuido das minhas tatuagens. Daí meu namorado me encaminhou dele e falou assim, olha amor, você cuida igualzinho. Eu falei assim, você tá sendo irônico? Daí ele, não, eu tô falando super sério. Porque é difícil, né, para um nadador cuidar de tatuagem assim, porque não pode entrar na água, que nem você falou. Tem uma série de cuidados. Você tem significado para todas ou simplesmente, eu gostei dessa imagem? Não, para todas não, para algumas. Eu acho que aqui não tem significado nenhum. Eu tenho um olho nas minhas costas que não tem significado nenhum. Eu tenho... Essa aqui tem significado, essa aqui tem significado. Cavalo marinho tem. A Frida tem. Essa eu acho que aqui tem menos significado, mas no final eu arrumei um significado pra ela, porque foi uma das primeiras, e daí as pessoas perguntavam assim, mas não tem significado nenhum? E daí eu falei, tem significado. E daí eu pesquisando, cobras se adaptam. Elas trocam de pele conforme elas precisam se adaptar. E daí eu achei super pertinente, então esse é o significado. Muito bem. Daniel Takata, sua última pergunta para a Bia antes da gente encerrar o Cobcast. É uma curiosidade que eu tenho. Queria perguntar quem são seus ídolos. Tanto na natação quanto fora da natação. Eu já vi uma vez você falando que quando você começou a treinar com a Ana Marcela, você ficava até meio receosa, assim, né? De nadar do lado dela, ficava até com meio vergonha, né? Porque você tinha ela como uma inspiração, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu continuo sendo a Ana, assim, de longe. Eu admiro muito ela. Tanto como atleta, a pessoa Ana Marcela, que eu fui conhecendo nesse período, eu admiro muito ela em todos os aspectos, assim. Então, ela continua sendo a pessoa que eu boto como... que eu sou fã mesmo. E ter ela próxima é incrível. Porque eu posso... E já pensou, se todo mundo tivesse seu ídolo do seu lado todos os dias? Eu tenho uma dúvida disso, eu vou mandar uma mensagem pra saber o que ela pensa disso. E é uma coisa que eu posso fazer. É um privilégio, né? É uma coisa que eu posso fazer. De mandar mensagem e falar assim, oi Ana, tudo bem? Como você tá? O que você acha de eu fazer isso? Ou se não, eu tô me sentindo assim. Você já passou por isso? Eu tô vivendo isso. Então, eu me sinto... É muito, assim, gratificante, porque eu acho que foi até foram os meus resultados que me colocaram nessa posição de ter uma relação tão próxima com ela. Mas a Ana, além de ser uma atleta que a gente não tem o que falar, contra resultados não tem argumentos, a Ana tem um coração enorme e ela é muito... Eu acho que ela é muito sábia com as pessoas. E talvez ela seja um pouco mais quieta do que eu, ela seja um pouco mais introvertida, mas conforme você vai conhecendo ela, você vai descobrindo que não é porque ela é seca ou porque ela tá ali no cantinho dela, é o jeitinho dela, mas o coração dela é gigante e, assim, ela é incrível.
Realmente deve ser um privilégio você ter o seu ídolo ao seu lado todos os dias, né? É uma sorte que poucos têm e com certeza você aproveita muito disso. E os seus resultados provam também que você está aprendendo muito bem com ela. E eu queria te agradecer por ter participado do Cobcast. A gente poderia ficar mais muito tempo aqui falando, mas nosso tempo está se acabando. Foi um prazer receber você, Bia. Você, além de tudo que a gente falou sobre você nas piscinas, você é uma simpatia. Foi muito legal bater esse papo com você. Espero que você também tenha gostado. Muito obrigado. E espero que você volte aqui, hein? Quem sabe depois de uma medalha de ouro no Pan-Americano, uma medalha nas Olimpíadas, mas esperamos você de volta aqui no Cobcast. Obrigado, viu? Eu que agradeço e vou esperar o convite de novo. Achei incrível estar aqui. O bate-papo passou super rápido, nem parece que faz uma hora que a gente está aqui conversando. Mas é isso, eu acho que falei um monte, né? Tô tagarela Falou muito hoje. bem, não, foi ótimo. Falou muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Bia. Daniel Takata. Muito obrigado, Fabrício. hein? Não vou nem perguntar, você volta, porque eu sei que você volta. Só convidar, só Se chamar. chamar, você volta, e por isso que você está sempre com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer ter você aqui também. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui com a gente, seja no YouTube ou no Spotify do Time Brasil. É lá que você encontra o nosso Cobcast. Contamos com a sua audiência no nosso próximo episódio também. Muito obrigado a todos e um grande abraço.